Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo sobre direito constitucional. Hoje eu vou tratar de uma questão decorrente da intervenção federal no Rio de Janeiro, que é a possibilidade de se deliberar sobre proposta de emenda constitucional na vigência de intervenção federal. Vamos lá? Muito bem. No meu vídeo anterior sobre a intervenção federal no Rio de Janeiro, eu informei que, conforme consta do artigo 60, parágrafo 1º da Constituição Federal, não poderá ser emendada a Constituição Federal na vigência de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Portanto, disse aqui que quando houve a determinação da intervenção federal no Rio de Janeiro, automaticamente ficaria impossibilitada a deliberação sobre a reforma da Previdência. Muito bem. Qual é o detalhe que eu gostaria de chamar a atenção aqui neste outro vídeo? O fato é que quando a Constituição diz que a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, ela não diz se não é possível a aprovação da PEC ou se nenhuma deliberação, nenhuma análise, seja em comissão, seja no plenário, é possível durante uma dessas situações. Muito bem. E ontem, o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, deliberou acerca de uma questão de ordem exatamente nesse sentido. E aí, qual foi o entendimento do presidente da Câmara dos Deputados? Ele não adotou nenhum dos extremos em que seria possível a sua decisão. Quais seriam esses extremos? De um lado, nada, absolutamente nenhum andamento de qualquer reforma da Constituição, de qualquer proposta de emenda poder ser deliberada na vigência do estado de defesa, estado de sítio ou, o que é o caso aqui, a intervenção federal. E também nem o outro extremo de se proibir apenas a aprovação, ou melhor, a promulgação da proposta de emenda constitucional. O que decidiu então o deputado Rodrigo Maia? Na visão dele, o que não se pode fazer é a aprovação no plenário da Câmara dos Deputados de uma proposta de emenda constitucional na vigência do estado de defesa, estado de sítio ou de intervenção federal. Então, diante disso, seria perfeitamente possível, na visão dele, que essa proposta de emenda constitucional pudesse tramitar nas comissões da Câmara dos Deputados. Portanto, ficaria apenas vedada a aprovação, ou melhor, a deliberação no plenário da Câmara dos Deputados. Dessa forma, não haveria impedimento para a sua análise, para a sua admissibilidade, seja pela CCJ, seja pela Comissão Especial, mesmo na vigência da intervenção federal no Rio de Janeiro. Resta aguardar se a questão será levada ao Supremo Tribunal Federal, caso nós tenhamos alguma proposta de emenda constitucional sendo objeto de deliberação durante a vigência da intervenção federal. Mas, de qualquer forma, já temos essa sinalização. E vejam só, como é a primeira vez na história da Constituição de 88 em que nós temos decretada uma intervenção federal, eu fui aos livros de direito constitucional dos autores mais consagrados e nenhum deles trata especificamente sobre o teor, ou melhor, o alcance dessa limitação do artigo 60, parágrafo 1º da Constituição. Né? Então, realmente é uma questão aberta e, pela literalidade da lei, a proibição seria apenas de se aprovar a emenda constitucional, né? De se promulgá-la e não propriamente de se deliberá-la. Agora, quando a gente pensa que a finalidade desta chamada limitação circunstancial ao poder de emenda constitucional tem razão de ser no fato de que a Constituição não deverá ser objeto de modificação num período turbulento, num período em que as instituições estão fragilizadas, que são exatamente essas três situações, estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal.
não seria nada prudente que a Câmara dos Deputados aprovasse uma proposta de emenda constitucional e apenas retardasse a sua promulgação, ou seja, torná-la oficialmente válida. Então, diante disso, entendo como prudente e adequada a decisão do presidente Rodrigo Maia de apenas impedir que haja a deliberação no plenário e não propriamente nas nas comissões da Câmara dos Deputados. Embora certamente esse é um assunto que renderá polêmica e talvez até um pronunciamento do Supremo Tribunal Federal. Vamos aguardar então. E uma curiosidade, eu fiz um levantamento e todos os estados do Brasil possuem vedação semelhante em suas respectivas constituições estaduais, ou seja, a impossibilidade de se emendar a Constituição do Estado na vigência de intervenção federal, Estado de Defesa e Estado de Sítio. A única exceção é exatamente o meu estado, São Paulo. São Paulo, na sua Constituição, no artigo 22, parágrafo 1º, estabelece que a Constituição do Estado apenas não poderá ser emendada, alterada, na vigência de Estado de Defesa e Estado de Sítio, deixando de fora, portanto, a intervenção federal. Todavia, vale ressaltar que poderia se entender que essa limitação estabelecida na Constituição Federal deveria ser observada igualmente pelos estados em suas respectivas constituições estaduais. Afinal de contas, seja intervenção federal, seja estado de defesa ou estado de sítio, nós estamos diante de situações em que a intranquilidade de que um caos institucional não recomenda, pelo contrário, vai exatamente no sentido contrário de querer se discutir, de querer se aprovar qualquer tipo de mudança, seja na Constituição Federal, como expressamente estabelecido, seja nas constituições estaduais. Portanto, acredito que caso São Paulo, neste momento, decida por alterar a sua Constituição, é possível que haja também uma provocação ao Supremo Tribunal Federal e o enfrentamento dessa regra do artigo 22, parágrafo 1º da Constituição Estadual. Tudo bem? Espero que você tenha gostado desse vídeo e caso tenha alguma sugestão de algum outro tema que mereça ser abordado, por favor, deixe seus comentários. E siga o meu canal, Professor João Carlos Navarro de Almeida Prado, e também nas redes sociais. Muito obrigado e até uma próxima.